Fala pessoal, muito boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos à Operação Match de Carreira. Estamos na live esquenta e para começar bem a gente vai ter a presença de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio LinkedIn. Gente, eu tenho nem roupa para usar, para conversar com o LinkedIn. Olha só, pessoal, sejam bem-vindos, uma boa noite para todos vocês. Eu tô super ansiosa para conversar com a Suelen, que é a nossa convidada de LinkedIn hoje. O LinkedIn é uma das maiores plataformas de recolocação do Brasil e do mundo, uma plataforma muito eficiente para conseguir uma recolocação, para fazer um bom networking. E hoje a gente vai ouvir diretamente da Suelen como que funciona isso na prática no LinkedIn, né? Eu sempre venho trazendo tantos pontos, né? A gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o LinkedIn funciona dessa forma, nada como ouvir diretamente do próprio LinkedIn como é que a gente consegue uma recolocação. Olha só, gente, a Suelen é gerente de vendas na área de solução de talentos do LinkedIn, uma posição super estratégica. A gente vai esperar a Suelen entrar enquanto o pessoal vai entrando pra gente fazer a live com ela. Isso aí, gente, bora pegar todas as dicas, bora, vamos ver aqui, ó. Acho que até a Suelen já está aqui. Boa noite, pessoal. A Suelen já está entrando e a gente vai tirar várias dúvidas, né, de como é que funciona de fato a plataforma e dicas também, novidades da plataforma. Oi, Suelen, tudo bem? Tudo bem, Carol? Como é que você está? Tudo bem, muito feliz, muito animada de ter você aqui. É uma honra ter alguém do LinkedIn aqui na live do Pra Carreiras. Obrigada, eu que me sinto lisonjeada, porque você tem um público enorme, eu fiquei espantada como o pessoal interage no seu canal e está super interessado aí já há alguns dias, né, que você vem publicando que a gente vai ter uma conversa, estou super animada para ajudar todo mundo aí. Legal, olha, o pessoal gosta muito de LinkedIn. Sempre que eu abro caixinha de dúvidas, aparece um monte de coisa no LinkedIn, dúvida de como é que eu faço interação, como é que eu faço para aparecer nas buscas, né? O pessoal fica muito assim. A gente vai abrir, né, um espaço depois para dúvidas. A gente separou aqui algumas dúvidas, algumas perguntas já para trazer nessa discussão. Eu separei algumas que o pessoal traz sempre nas caixinhas e a gente vai falar no final dessa live sobre novidades da plataforma para o pessoal ficar por dentro também, né? Para a gente começar, Suelen, acho que parece que o pessoal está falando que o áudio está um pouquinho baixo, mas às vezes é só da gente, né, colocar a voz um pouquinho mais alta, porque às vezes quando faz junto, dá esse problema mesmo. Bom, para a gente começar, Suelen, você poderia contar um pouquinho da sua trajetória, né? Você trabalha bastante tempo no LinkedIn, eu até falei já que você é gerente de vendas na área de soluções, né, de talentos do próprio LinkedIn. Conta pra gente. Isso. Minha trajetória no LinkedIn começou há 4 anos e meio atrás, né? Eu entrei no LinkedIn numa carreira mais inicial de vendas, e aí fui sendo promovida, fui desenvolvendo ali um trabalho bem bacana, sempre voltado para vendas, né? E até gosto já de começar entrando na minha trajetória, porque daí eu consigo dar visibilidade até para tudo que o LinkedIn faz, né? Muita gente pensa que o LinkedIn é só uma plataforma que se utiliza quando você vai procurar trabalho, que só fala sobre busca de emprego. Não, gente, a gente tem uma possibilidade enorme de utilização da plataforma. Então, quando eu entrei no LinkedIn, eu entrei não somente para tratar da parte de talentos, né, de soluções para talentos, mas de soluções para vendas também, que é uma outra linha de negócios. Então, tem muita gente utilizando a plataforma do LinkedIn para conseguir clientes, né? Então, é outro nicho também, que é outra possibilidade, né, de uso da solução. E aí fui desenvolvendo em áreas, né, em linhas de negócio distintas, né, soluções para talentos, soluções para vendas, e aí cheguei no cargo, então, de gerente de relacionamento, aí focando só em soluções para talentos. E, além disso, eu sou também líder e fundadora do comitê, né, de inclusão racial do LinkedIn, que é um dos comitês que a gente tem, para elevar internamente, né, a temática de diversidade e inclusão, e aí eu foco principalmente na questão racial. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Gente, sabe o que vocês podem fazer? Colocar um fone de ouvido no celular de vocês. Acho que vai funcionar. Tenta ouvir a live com fone. Mas tá um pouquinho baixinho mesmo, Sueli.
Vou tentar falar Mas mais tá dando alto para ainda. entender, você ainda tá no. Você estava falando que você tá, além de toda essa experiência com o LinkedIn, você também é do comitê, legal. Exato, exatamente. Para a gente é bem importante também ter esse ponto de vista, né, de diversidade e inclusão, até para enriquecer o nosso quadro de funcionários, né? Tem tudo a ver com o que a gente trabalha, que é inovação, é tecnologia, enfim. E um tema super em alta que é a diversidade, a inclusão, realmente o mercado de trabalho está falando muito sobre isso mesmo, né? Suelen, então o LinkedIn existe, né? A gente teve um call antes, falei, Suelen, o LinkedIn existe mesmo, ele não é só virtual, não tem pessoas, é uma empresa, tem muita gente, inclusive, né, trabalhando no LinkedIn Brasil. E uma coisa curiosa que você me contou, Suelen, que você também não tinha ideia da dimensão do tamanho da empresa, né? Que muita gente não sabe, mas a empresa aqui no LinkedIn do Brasil é uma empresa super grande, né? Super, super grande. O LinkedIn está em 30 territórios no globo, né? E aqui no escritório de São Paulo nós somos em torno de 200 funcionários, mais ou menos. Então existe sim um escritório físico onde as pessoas trabalham a ferramenta, né? Onde a gente desenvolve os negócios na plataforma. A gente também é usuário, né? A gente vende soluções, a gente usa a plataforma também como nossa ferramenta de trabalho, mas sim, estamos aqui fisicamente. É isso aí, eu acho legal isso, né? Trazer uma pessoa do LinkedIn até humaniza, né, a marca, a gente conhece mais sobre a marca, Exato. vê, olha, tem a Suelen que ela trabalha no LinkedIn e tudo mais, uma empresa que tem 200 pessoas. Agora, o LinkedIn, Suelen, deixou de ser uma plataforma de divulgação de vagas, a gente sempre discute isso, né? De uma vitrine de vagas de emprego e de profissionais buscando uma recolocação para se tornar um ambiente de interação, de networking. O quanto é importante, né, na visão de vocês, fazer um bom networking dentro do LinkedIn? Olha, é importantíssimo. Eu costumo dizer que o LinkedIn, a conversa toda, né, independente de você for do uso que você vai dar para a plataforma, seja para conseguir um trabalho, né, uma recolocação, seja para fins de negócio, toda a conversa ela inicia pelo perfil, né? Então é um tripé. Você precisa ter um perfil campeão na plataforma, você precisa ter uma rede de contatos que faça sentido e você precisa desenvolver o seu networking e nutrir essa sua rede com criação de conteúdo. Então, esses são os principais fatores que te ajudam, inclusive, a ser encontrado, enfim. É nesse tripé que a gente tem que pensar quando a gente fala em utilização da plataforma do LinkedIn em benefício próprio, independente da finalidade que seja. Mesmo para quem não está procurando uma recolocação, todo mundo hoje em dia precisa interagir na rede. Mas para quem está buscando uma recolocação, quanto é importante fazer esse networking? De fato, quem faz o networking, publica conteúdos, escreve artigos, tem mais chances de conseguir uma recolocação? Sem dúvida, é aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, a primeira coisa é você ter um conteúdo, você ter um perfil 100% completo, que é o que a gente chama de perfil campeão, mas também nutrir essa sua rede, né, de conteúdo para impactá-los e fazê-los se lembrar de você. Né? Então, o networking que você faz e a maneira como você faz, né? Não é só simplesmente adicionar as pessoas na sua rede de contato, você precisa fazer uso, né, dessa rede. E aí é o que a gente chama aqui de warm connection, né, que é essa conexão mais calorosa, essa conexão mais humana, né, de se apresentar para as pessoas e trazendo até algumas dicas, né? Então, acho que a primeira dica que eu traria em relação a networking é, primeiro, entender quem é a sua rede, né? E dentro dessa rede de contatos, fazer um mapeamento de pessoas de interesse. Então, dentro da minha rede, quem são os 5 ou 10 pessoas, né, que eu teria interesse, que trabalham em empresas onde eu teria eventualmente interesse em estar. Então, se conecta com essas pessoas, né? E networking, a gente precisa lembrar que não é do dia para a noite que a gente desenvolve. Então, se você não começou a fazer o seu networking na plataforma, a criar conteúdo, a se comunicar efetivamente com as pessoas, você já está 2 passos atrás. Então, começa hoje, isso é para ontem. Então, se comunique com as pessoas, aborde essas pessoas, né? Às vezes as pessoas ficam com receio de abordar recrutadores, recrutadoras, de abordar pessoas que trabalham em empresas onde ela gostaria de estar. Não tenham medo, a plataforma ela serve para isso também, né? O que eu sempre comento há maneiras e maneiras de você fazer a mesma coisa, né? De você comunicar aquilo que você quer. Então, você tem que ser o mais assertivo
possível. Então, se conecte com essas pessoas, identifique essas pessoas, se conecte com essas pessoas, se apresente para essas pessoas através do e-mail, né, que é aquela mensagem privativa que você envia pelo LinkedIn, mostra que você tem interesse. Qual é o seu interesse? O que conecta você a essa pessoa? Que assuntos vocês têm em comum? Então, fala sobre isso, né, se apresenta e aí vai nutrindo essas pessoas e a sua rede de contatos de uma forma geral com assuntos que sejam de relevância para você. Né? Então, aí a gente entra no criar conteúdo, isso é importantíssimo, porque é uma forma de você ser lembrado. E um outro ponto também importante é interagir com essas pessoas a partir do que elas publicam também. Né? É fazer-se notar, é colocar a sua opinião, é interagir com o conteúdo dessas pessoas também. Então, se você tem só um perfil no LinkedIn, mas não cria conteúdo, não interage com a publicação das pessoas, sobretudo dessas pessoas que são chave para você, né? Você está deixando de criar boas oportunidades através justamente do networking, né? Com certeza. E eu falo, né, no Pra Carreiras, que o LinkedIn facilitou muito o nosso networking, na verdade, porque na minha época, por exemplo, a gente precisava fazer network, preciso conhecer as pessoas, preciso interagir, preciso ser vista, né, para ser lembrada no mercado de trabalho. Era aquela coisa constrangedora de você ir num evento. Eu passei por isso, gente. Você vai num evento, imprime, né, os seus cartõezinhos de visita, chega para as pessoas que você nunca viu na vida e fala: opa, tudo bem? Interessante esse evento aqui, né? As pessoas olhando para você com uma cara, quem é essa pessoa? Opa, queria deixar meu cartãozinho aqui. E olha como é muito mais fácil, né? A gente fazer isso pelo LinkedIn, postar conteúdos, né? O legal, e o que eu sempre falo também, é que quando a gente posta conteúdos no LinkedIn, a gente está bem alinhado com o que o mercado de trabalho está buscando hoje, que é a questão das soft skills, né? As habilidades comportamentais, por meio da forma como a gente se comunica, como a gente interage, o conteúdo que a gente escreve, como que a gente reage quando alguém, de repente, discorda de um conteúdo nosso. Tudo isso mostra e comprova um pouquinho mais as nossas habilidades comportamentais, que estão super em alta no mercado de trabalho, né? Então, o LinkedIn serve como uma plataforma muito boa para que os recrutadores consigam conhecer mais dos candidatos. E aí, eu estou vendo o pessoal falando assim, mas aqui o LinkedIn, eu acho um pouco difícil mexer. Mas sabe uma coisa que eu percebo? É que muita gente acha o LinkedIn difícil simplesmente por não usar, porque pensa na primeira vez que você começou a usar o Instagram, que você começou a usar o Facebook, o YouTube, tudo parecia muito difícil. Só que no LinkedIn, as pessoas têm um pouco de receio de mexer, porque é algo profissional. Fala assim, eu vou postar aqui, vai que, nossa, eu vou me queimar no mercado de trabalho, vou postar isso, será que é certo? Tem alguma coisa que a gente, de fato, tem que tomar cuidado com isso? Ou isso é uma bobagem? A gente tem que começar mesmo a usar para perder o medo, para entender como é que funciona a rede. O que você acha, Sueli? Eu acho que os dois caminhos, né? As duas afirmativas estão corretas, né? Primeiro de tudo, a gente precisa sim ter um cuidado em relação à veracidade das informações que a gente compartilha e que a gente posta, o conteúdo, né? A qualidade do conteúdo, a forma como a gente se comunica, tudo isso sem dúvida nenhuma, tem uma importância muito grande. Agora, acho que uma boa dica é o comportamento que você teria fora da plataforma é o comportamento que você traz para a plataforma. Então, imagine o seguinte, você não vai ter nenhum tipo de interação, por exemplo, né? Eu gosto sempre de usar esse exemplo. Você não vai ligar para um colega de trabalho todo dia, o dia inteiro, pedindo para ele te indicar para uma vaga, por exemplo. Não é? Você não faz isso fora do virtual. No virtual você também não vai fazer. Então, alguns comportamentos, claro, né? A gente precisa sempre ter esse cuidado. A qualidade, né, daquilo que você cria, a forma como você se comunica, tudo isso faz muita diferença. E eu queria chamar a atenção para um ponto também que o quanto você consegue ser espontâneo e original, né? Então, trazer aquilo que realmente te interessa. Muita gente tem medo de começar a utilizar a plataforma por medo da reação das pessoas. Será que isso vai cair bem? Será que vai ser bem aceito? Será que vai engajar? A gente sempre tem que pensar, gente, a plataforma é um universo de pessoas. Imagina, hoje são mais de 756 milhões de usuários em nível mundial. Só no Brasil são mais de 49 milhões de usuários. Então, é um mundo de possibilidades. Então, no nível que você está hoje de carreira, imagina que tem pessoas que querem chegar no nível em que você está. Então, que história você tem para contar para essas pessoas? O que você consegue compartilhar?
né? Então, uma boa maneira de iniciar uma conversa na plataforma, a gerar conteúdo, é com assuntos que te sejam familiares, aquilo que você domina. Fala sobre a sua carreira, como você chegou até onde você está hoje. Você, início de carreira, por exemplo, como é que você conseguiu estágio na empresa dos sonhos? Né? Se é a sua empresa dos sonhos, como é que você chegou até aí? Então, acho que iniciar com algo que você se sente seguro ou segura em falar sobre é um bom começo, né? Se você tem um conhecimento técnico muito forte, comece a compartilhar isso. Daí a importância de você ter uma rede que faça sentido, porque a partir dessa rede que faz sentido é que você vai conseguir mais pessoas, chamar a atenção de mais pessoas, impactar mais pessoas e incentivá-las com isso a interagirem com aquele conteúdo que você gera. Certo. E você falou uma coisa muito legal, Sueli. Você falou da gente nutrir a nossa base também, né? E a gente sempre diz que o networking, ele é uma troca. A gente só cria relacionamentos quando a gente também ajuda as outras pessoas. Da mesma forma que eu não vou ficar pedindo para as pessoas toda hora, ai, me dá um emprego, me dá um emprego. Eu estou vendo uma movimentação do LinkedIn, Sueli, de pessoas pedindo emprego, fazendo uma postagem falando, eu preciso de um emprego, me ajudem, marcando assim 100 empresas para chamar atenção. Mas essa não é uma estratégia muito boa de network, né? Porque primeiro que a gente não mostra nada de quem a gente é, e segundo, a gente só sai como o pidão, não tem essa troca, né? Então, essa troca de fato, ela é benéfica. Como que você vê, assim, de que forma que eu consigo ajudar a minha rede? O meu próprio conteúdo, posso compartilhar outros tipos de conteúdo, vagas de emprego, divulgar alguma coisa que eu sinta que vai ajudar a minha base? Faz sentido isso também? Sim, eu acho que a questão de criação de conteúdo na plataforma é uma via de mão dupla, como você falou, né? Então, ao mesmo tempo que você nutre essa sua rede de conhecimento, né, você também aprende com os outros. Isso é importantíssimo. É aí que você começa a ser notado. É quando você interage com o conteúdo de outras pessoas. Não é só criar o seu, né, e esperar que isso impacte o maior número de pessoas possível, mas é interagir com outras pessoas para estabelecer essa troca e as pessoas começarem a notar um valor ali em você, né? Eu sempre digo que a palavra-chave aí é potencial, né? Você quer que as pessoas enxerguem em você o potencial que você tem, né? Seja para desenvolver a sua carreira, seja para assumir um cargo que você está buscando de gestão, enfim, é mostrar o seu potencial, né? Até onde você consegue chegar. Eu acho que esse é um dos grandes benefícios que a criação de conteúdo tem, que de outra maneira, se você se limita somente a ter um perfil assertivo, legal, né? Você pode ser encontrado, óbvio que tem ali, vamos falar um pouquinho mais adiante disso, quero que você me pergunte mais sobre o que fazer ou não, né, na construção do perfil, porque daí eu vou falar com um pouco mais de detalhe, mas é importantíssimo que você tenha isso em vista, né, é nutrir essa sua base para chamar a atenção de uma outra maneira. A gente tem uma pesquisa aqui no LinkedIn, a gente sempre faz muitas pesquisas, né, voltado para o mercado de trabalho. E a gente fez uma, salvo engano, ela é do ano passado, que fala sobre soft skills, ou seja, habilidades, né? Então, essa pesquisa, ela mostra que as empresas, elas estão valorizando muito, muito mais do que antes, a questão das soft skills, das habilidades. Então, deixou de ser só aquele... o que a gente chama de currículo frio, só aquela informação técnica que você tem, as experiências que você teve, por onde você passou, né, as especializações que você tem, para prestar mais atenção nessas habilidades. E aí que você consegue, através do conteúdo, mostrar o seu potencial nessas habilidades, né? Seja um conteúdo técnico, seja até um conteúdo mais voltado para como é que você cresceu na sua carreira, como é que você chegou até aqui, né? Então, tudo isso é válido e mostra, inclusive, a sua qualidade de comunicação. Como é que você escreve, não é? Então, eu tô amando, Sueli. Consegue depreender muitas coisas a partir do conteúdo que você cria. E o LinkedIn permite isso, pessoal. Então, aproveitem essa oportunidade até para a gente sair um pouco dessa parte de network. É que eu acho assim, um dos grandes diferenciais do LinkedIn. Essa possibilidade de você mostrar seu conteúdo, de você interagir, das pessoas conhecerem mais você na essência. E eu acho que essa mudança para as habilidades comportamentais mais valorizadas, as soft skills, humaniza muito os processos. Então, deixa isso mais justo, mais humano. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Agora, para a gente
sair um pouquinho do network, que assim, eu acho que é um assunto que eu adoro falar, e eu acho que é uma mega oportunidade para quem busca usar uma recolocação, usar a plataforma do LinkedIn para isso. Vamos para a pergunta que eu tenho certeza que a maioria das pessoas quer saber, porque assim, afinal, além de fazer o networking, né, que você já pontuou muito bem que é uma estratégia para conseguir recolocação, o que que eu tenho que fazer para ser chamada para entrevistas de emprego dentro do LinkedIn? Ter um perfil campeão, né? E o que é um perfil campeão? Gente, geramos a vida! Eu sempre falo aqui, gente, tem que ser campeão, tem que ser campeão. O algoritmo, né, que é o robozinho que a gente traduz mais de um jeito mais simples, ele não dá atenção para perfis que não são campeão, porque não está completo, né, Sueli? Amém, gente. Então, isso é muito essencial para conseguir uma recolocação de fato, isso é o mais importante. Exato, sem dúvida. E até explicando, né, esmiuçando um pouquinho mais, o que é um perfil campeão? Eu gosto sempre de tentar trazer um pouco a visibilidade de como a recrutadora ou o recrutador enxerga esses perfis, porque você entendendo a cabecinha do recrutador por trás da solução, você consegue pensar um pouco melhor, de uma forma mais estratégica, quando você preenche o seu perfil na plataforma. Então, vamos pensar assim, o recrutador, a recrutadora, quando ela vai buscar um profissional, utilizando a nossa base de dados, utilizando as soluções que a gente provê para tal finalidade, esse profissional ele vai trabalhar com palavras-chave para te encontrar. Então, o que são palavras-chave? Cargos são palavras-chave, habilidades são palavras-chave, né? Então, pensa assim, não consegui entender ainda o que é palavra-chave. Pensa num anúncio de uma vaga para a qual você se candidataria. Aquele descritivo todo das atividades que aquele profissional vai realizar, das habilidades que são requeridas para aquele profissional, tudo está descrito nesse anúncio de vagas. Tudo aquilo é palavra-chave. Então, entenda quais são as palavras-chave para uma vaga que você se candidataria, né, e que se encaixam dentro daquelas experiências que você teve e utiliza esses mesmos termos que o recrutador e a recrutadora vai utilizar para fazer a busca para te encontrar no textinho que você vai criar lá no seu perfil. Então, do início, vou resgatar essa ideia da palavra-chave, mas eu quero voltar lá para o início. Foto. Foto no Vamos falar de todos os itens, então. Vamos falar de todos os itens. Vamos falar de todos os itens. Eu quis Vejo muitas primeiro... fotos, Suelen, com que a pessoa tira assim, fiquei tão bonita nessa foto, eu gostei, a foto tá cortada assim com uma pessoa, eu só vou cortar aqui essa pessoa e coloco a minha foto, uma foto que a pessoa tá lá, meio, parece que tá numa festa, formatura, o pessoal usa. A gente tem que ter um capricho com as fotos, né? Precisa. A gente tem que pensar o seguinte, cada rede social tem uma finalidade, né? Então, para a gente aproveitar o máximo possível cada uma delas, a gente tem que entender para que ela serve e se adaptar o nosso conteúdo e o nosso comportamento para aquele protocolo, para aquela rede social. Então, vamos pensar que o LinkedIn é a maior rede social do mundo voltada para o universo corporativo. Então, aquela foto bonita que você está vestida linda, indo para a balada, indo para um casamento, ninguém discute o quão bonito ou bonita você deve estar, né? Mas não é uma foto que necessariamente serve para LinkedIn, né? Então, acho que a regra principal de pensar na foto é você pensar com que tipo de vestimenta, por exemplo, eu iria trabalhar na posição que eu estou almejando, na posição que eu tenho hoje. Qual é essa vestimenta? Isso vai variar, obviamente, de acordo com a sua empresa, às vezes empresas muito formais, empresas mais informais, e obviamente com a carreira que você tem. Então, um advogado ou uma advogada é esperado um determinado tipo de vestimenta, por exemplo, né? Para alguém que trabalha com moda, com marketing, muda completamente, né? Já é um outro tipo de vestimenta. Então, pense na vestimenta que você utilizaria para ir trabalhar naquela posição que você tem hoje, na posição onde você quer chegar. É essa vestimenta que você vai utilizar para uma foto de LinkedIn, por exemplo. E aí pensar nesses pontos que você falou, né? Então, cortou o coleguinha do lado, que estava abraçando do lado, ficou só a mão do colega aqui no ombro. Né? Então, pensar nesse entorno também, né? Às vezes você está num lugar onde tem uma mesa cheia de copos e garrafas, enfim, já começa a sair um pouco mais. Então,
A distância também, né? Nem muito longe, nem muito próximo. Vamos pensar numa distância aí de colo, uma distância de busto, e que você esteja ali prestando atenção na foto, né? Não seja algo que pareça muito por acaso. Sorrindo, perfeito, maravilha, né? Não tem problema nenhum. A questão é você conseguir gerar ali um clima de um problema profissional, tanto a partir de como você se apresenta, como você lida ali com a câmera, né? Esse é o principal. Óculos escuro, evitar, a menos que você seja uma pessoa, por exemplo, com deficiência, aí faz todo sentido, né? Se não, não faz sentido para você, né? Bonés, gorros, evitar esse tipo de acessório, né? Para que a atenção esteja realmente ali voltado para você. E a gente tira tanta foto, né, por aí, não custa tirar uma foto específica para o LinkedIn, né? Exatamente. E aí, né, outros pontos importantes também. Sim, uma estatística que eu gosto sempre de trazer, gente. Perfis com foto tem 21 vezes mais chances de serem encontrados, de serem vistos. Então, é importante. Não negligencie. Eu preciso de um fotógrafo profissional. Não, quando a gente fala de uma foto profissional, a gente fala mais das condições, né, daquele conteúdo, do que propriamente tem que ter alguma qualidade, mas um celular que a gente utiliza no dia a dia tem a qualidade de uma foto para LinkedIn, não é essa uma questão. E aí um outro ponto também, ali na parte de localização, né? Então, onde você está? Gente, a gente está falando de uma rede social que é global. As pessoas não têm condições de saber de onde você fala, né? A mesma coisa quando as pessoas me perguntam, no idioma eu tenho que colocar português? Claro que tem que colocar. A gente está falando de uma rede social global. Não necessariamente as pessoas sabem que no Brasil se fala português, né? Aí as pessoas da minha geração têm até uma brincadeira, né? Que gringos antigamente falavam a capital do Brasil é Buenos Aires, né? Ou seja, fala espanhol, né? Então, daí a gente já percebe a importância que a gente tem, que se tem de colocar a localização, de colocar o nível de proficiência do seu próprio idioma e de outros idiomas que você tenha. E aí, essa questão da localização, para vocês verem como é importante, você tem 23 vezes mais chances de ser encontrado por um recrutador, uma recrutadora, quando você tem uma localização, né? Então, a gente vê muito perfil com foto e aquele risquinho embaixo, sem ter a localização. Então, é outro ponto que faz também você ser mais facilmente encontrado. Instituição de ensino, quando você inclui instituição de ensino, você tem 17 vezes mais chances de ser encontrado. Então, olha que importante você deixar o seu perfil realmente completo, né? E aí, na parte de experiências, vou resgatar aquele conceito que eu falei das palavras-chave. Então, traz as palavras-chave para a construção daquele textinho, descrevendo as atividades que você fazia. Não posso só colocar o nome e linkar com a página da empresa, o nome do cargo, né? E linkar com a página de empresa. Não, gente. Aproveitem o espaço que vocês têm para utilizar essas palavras-chave. Quanto mais, melhor, né? Mais fácil vai ser de você conseguir ser encontrado por esse recrutador, por essa recrutadora. Lembrando que esse profissional trabalha com volume. Então, quanto mais redondinho tiver o seu perfil, melhor, porque ele não vai parar só para te contatar, por exemplo, para perguntar o seu nível de proficiência no idioma que ele precisa ou que ela precisa. Não vai. No meio de um monte de profissionais, ele acaba deixando de lado, né? Ele vê, eu tenho que vários currículos, esse aqui eu não consigo pegar todas as informações que eu preciso, eu já descarto, né? Exatamente. Então, ter esse cuidado, né, na criação desse textinho, que seja um texto corrido, que seja por tópicos, né, desde que você padronize um textinho corrido em todas as experiências ou um tópico em todas as experiências, para deixar também com uma estética interessante, melhor. E aí, um ponto importante que eu gosto sempre de mencionar, as pessoas falam muito em transição de carreira. Como é que eu explico isso no meu LinkedIn, né? Então, pensem naquele campinho que tem lá em cima de sobre. Aquele campinho de sobre é um espaço que você tem justamente para falar sobre as suas motivações, para falar sobre as suas experiências de uma forma mais geral. Pensem na diferença entre experiência e trajetória. Eu queria que vocês soubessem diferenciar isso e utilizar naquele campinho do sobre, falar sobre a sua trajetória, que é aquele storytellingzinho curto, né? Pensa no pitch de elevador. A gente de vendas usa muito essa expressão, né? Se você tivesse 30 segundos para falar sobre você para um recrutador, para uma recrutadora, quais são os pontos mais relevantes? Qual é a história que você contaria?
Utiliza esse campo do sobre para falar sobre isso. E aí as pessoas que estão, por exemplo, em transição de carreira, até para dar sentido depois lá nas suas experiências, que podem ser de áreas muito diferentes, né? Conta essa sua história lá no campo de sobre. Vou escrever uma Bíblia. Não, 3 parágrafos curtos de 3, 4 linhas, você já consegue passar um bom conteúdo de informação. Lembrando que quem lê com pressa, porque tem o recrutador, como eu falei, trabalha com um volume enorme de informações diariamente, então não precisa ser um texto muito grande, mas também caprichem no como passar essa informação. E aí eu vou citar um exemplo. O conteúdo é mais importante, né? E a forma de contar essa história. Vou contar um exemplo que eu gosto muito de comentar, porque fica muito claro. Eu fiz uma apresentação do que a gente chama de Rock Your Profile, né? Que é como ter o perfil campeão numa determinada empresa para um grupo de desenvolvedores. Então, só tinha perfis de tecnologia. E aí um desenvolvedor me perguntou, Suelen, eu sou capoeirista, eu quero colocar isso no meu perfil LinkedIn. Aonde eu coloco? É justamente lá no sobre. É no sobre. Mas presta atenção, olha só, tem maneiras e maneiras de se comunicar a mesma coisa. Uma coisa era esse desenvolvedor simplesmente informar, eu jogo capoeira, pratico capoeira como hobby. Outra coisa é esse mesmo desenvolvedor dizer, olha, a partir da filosofia da capoeira, aprendi que X, Y, Z, como é que ele aplica isso na vida dele, né? Então, isso no dia a dia, na carreira dele, o quanto isso impacta no comportamento dele como profissional. Então, mostrar esse potencial, o que você faz com essa informação? Aí é importante, aí você dá subsídio para quem está lendo, né? O seu perfil e entender o seu potencial. Então, a forma como você comunica também faz diferença, não é só jogar a informação. A gente tem um outro tópico também que pode ajudar muito na transição de carreira, que é a questão do Open to Work, né? Que o LinkedIn começou no ano passado também. Super importante também atualizar o Open to Work, né? Muito, muito, porque você se torna mais visível já a partir da fotografia. Né? Você já está. Porque tem a opção de pôr o selinho ou deixar só para recrutador, para quem não quer se expor, né? Exatamente. Então, você pode ter essa escolha também. A ideia é que a ferramenta consiga ir fazendo essas atualizações justamente para facilitar a vida de vocês, né? Que estão procurando um trabalho. Então, utilizem porque funciona, gente. Funciona. Sim. E é legal que você está trazendo que é justamente isso, né? Para a gente conseguir uma recolocação, a gente precisa de um perfil classificado como campeão, e aí o algoritmo, que é o robozinho, a inteligência artificial, ele vai ranqueando perfis de acordo com esses tópicos que você está dizendo, né? Então, eu tenho foto, eu tenho 21 vezes mais chances, a localização, a formação, a instituição de ensino 17 vezes mais. Tem mais algum ponto que a gente preenche o nosso perfil e ganha mais ranqueamento para o algoritmo? É pensar em deixá-lo 100% preenchido. Todos os campos que você encontrar dentro do perfil, da foto até o conteúdo ali das habilidades, né? A habilidade é muito importante, tem muita gente que esquece, preenche tudo e deixa aqueles... E não faz, não deixa essa parte em branco. Já vi muito perfil sem as competências e as habilidades também. Não deixem, preencham as habilidades, porque vocês podem ser encontrados a partir só de habilidades. Então, as habilidades, olha que legal. Exato. Então, você nunca sabe a partir de que ponto quem recruta vai partir. Por isso que você preenche 100%, porque independente do tipo de palavra-chave que quem recruta utilize, você pode estar ali aparecendo nas buscas. Legal. Então, assim, e faz um sentido isso, né, Suelen? Porque não é uma exigência do LinkedIn, tem que estar com tudo preenchido, mas estar com o perfil totalmente preenchido até chegar na classificação de campeão é que permite que o recrutador te conheça mais, né? Então, vendo por esse outro lado do recrutador, isso, a gente acaba munindo o recrutador de informações importantes para decidir na hora quem ele vai chamar para uma entrevista de emprego, né? Exatamente, que é aquilo que eu comentei, né? De mostrar o seu potencial a partir das suas experiências, a partir da sua trajetória, a partir de tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida. E isso é uma das grandes diferenças, Carol, entre um currículo frio e o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social, né? Então você consegue colocar ali um pouco da pessoa por trás do profissional. Então aproveitem essa plataforma justamente para isso. E lembrar que
Em algum momento você pode estar utilizando o LinkedIn para se recolocar, e em determinados momentos não. Você vai ainda assim utilizar a plataforma para nutrir, né? Para trabalhar o seu networking, para nutrir a sua rede de conteúdos. Então não tenham medo. Eu fico com medo de preencher, deixar 100% preenchido e as pessoas na minha empresa verem. Gente, a gente está falando de uma rede social, a gente não está falando de um job board, que é onde você coloca, você só se aplica para as vagas que estão ali. É uma rede social que fala sobre assuntos do universo corporativo, né? Como eu falei no início da nossa conversa, não necessariamente você utiliza o LinkedIn só para procurar trabalho. Em alguns momentos da sua vida você vai utilizar, mas você não vai ficar sem trabalho a vida toda. Nesse intervalo, você pode utilizar para informações, para se conectar com outras pessoas, para se preparar melhor para o mercado. A gente tem uma plataforma, uma área dentro da plataforma, né, de learning, que é o LinkedIn Learning, que te possibilita fazer cursos dentro do LinkedIn. A gente fez até uma parceria no ano passado com a Microsoft para chegar a 20 milhões de pessoas em termos de capacitação, né? E a gente chegou em março desse ano, nós chegamos a 30 milhões. Então, é uma plataforma onde você consegue fazer cursos para se qualificar para o trabalho onde você já está. Então, não tem medo. É uma rede social, né? E já vi casos de pessoas mandando na caixinha de dúvidas assim, o meu gestor viu que eu estava no LinkedIn, que eu estava usando o LinkedIn, isso é ruim, vai queimar meu filme no trabalho. E, na verdade, a gente tem que realmente divulgar que o LinkedIn não é uma plataforma de vagas de emprego apenas, né? Esse espaço de interação. E outra coisa que também eu percebi que o LinkedIn vem crescendo muito, né, e acompanhando o trabalho de vocês, é que o LinkedIn é uma fonte de informações muito úteis, assim. Então, pesquisas de mercado, entender como está acontecendo o meu segmento, é super importante a gente estar por dentro. É como se fosse um portal gigante de notícias sobre o mercado de trabalho como um todo. Então, dizer para alguém achar que a gente está lá só para procurar uma recolocação é muito restrito, né? O LinkedIn já superou isso há muito tempo, né? Exato, exatamente, sem dúvida. Mesmo porque quando a gente consegue um posicionamento interessante na rede, justamente desse trabalho de nutrir a nossa rede, né? De criar conteúdo, impactar pessoas, e a gente trabalha para uma determinada empresa, não é só o nosso nome que vai, as pessoas querem saber para quem a gente trabalha, de onde a gente vem, de onde a gente está contando essa história, de que lugar a gente fala, né? Então, automaticamente, você está levando o nome da sua companhia também, e de uma maneira muito positiva, porque se você está gerando um conteúdo de qualidade e está engajando pessoas, as pessoas também, isso também começa a chamar atenção para a companhia onde você está, né? Isso quando você é um gestor, exato, e quando você é um gestor, uma gestora, melhor ainda, você está atraindo gente de qualidade para eventualmente se conectar com elas para estarem no seu time amanhã. Isso é networking, gente. Exato, com certeza. Uma divulgação da empresa também, isso é positivo. É um ótimo argumento para a gente levar quando for questionado em relação a isso, né? E a gente ter essa possibilidade de conhecer tanto conteúdo, interagir tanto na rede e desenvolver essa nossa visão de negócios, né? De entender como é que está o mercado, o nosso segmento. A gente quer, eu sempre falo, a gente está buscando uma recolocação, a gente não tem que conhecer só a nossa área de atuação. Entenda sobre o negócio como um todo, como ele se comporta, quem são os concorrentes, como é que o mercado tem evoluído e tudo mais. O LinkedIn, aí uma outra dúvida que aparece muito, Sueli, o LinkedIn tem toda essa coisa gigante, é uma plataforma maravilhosa, né? De todos esses pontos que a gente está falando, mas ele é para todo mundo, todos os cargos. Muita gente pergunta isso, mas será que para o meu caso também é? Às vezes eu acho que LinkedIn é coisa, sei lá, de quem é mais gestor e tudo mais, se eu sou estagiário, acho que não tem nada a ver. Tem isso ou não? Conta pra gente um pouquinho das vagas que a gente tem lá no LinkedIn. O LinkedIn é para todos e todas, né? A gente não faz essa restrição do tipo de vagas que pode ter, o tipo de vagas que não pode ter. Se a empresa tem uma vaga em aberto, pretende trabalhar aquela vaga, o LinkedIn é um espaço para isso, né? Então, independentemente do seu grau de instrução ou do nível que você está, né, profissionalmente falando, carreiras mais em início de carreira, ou procurando um estágio, ou uma oportunidade como jovem aprendiz, enfim, ou como um gestor, né? O LinkedIn é para você, tanto quanto é para as empresas também anunciarem ali as vagas que elas tiverem, sem nenhum tipo de restrição. Eu já vi um processo seletivo para mágico no LinkedIn. Para mágico, então. E é muito bacana até você trazer, porque a Rainha Elizabeth também anuncia a vaga do LinkedIn, né? Você ficou sabendo. Eu vi também.
É para todos e para todas, de Tem, fato. tem todos os tipos de vaga, tem tudo, né? Então, pelo que a gente conseguiu entender aqui, o mais importante é a classificação como campeão, preencher todos os tópicos e fazer uma boa interação. Um outro ponto, gente, para a gente discutir aqui também, é a questão assim, a nossa imagem profissional, ela está exposta para milhares, né? A gente viu aí a quantidade de pessoas dentro do LinkedIn Brasil, é gigantesco, a gente está falando de milhões de pessoas, ela está exposta, quer a gente queira, quer a gente não, né? Como que a gente tem que tomar cuidado com isso? O que a gente não deve fazer para, de repente, impactar negativamente a nossa imagem dentro do LinkedIn e do mercado de trabalho como um todo, né? Então, pense naqueles protocolos que a gente tem no nosso convívio, né, com o outro fora da rede. É o mesmo, é a mesma coisa dentro de uma rede. Então, vocês já devem ter ouvido falar em pessoas, né, porque isso sai de vez em quando a gente vê na imprensa, né, de pessoas que foram demitidas por conta de conteúdos preconceituosos, conteúdos que não estavam alinhados nem com políticas de plataformas, nem com os princípios, né, que regem a companhia para a qual essa pessoa trabalha ou trabalhava. Então, pensar sempre nisso, né? São milhões de pessoas que estão utilizando a plataforma diariamente. Então, pensar na responsabilidade ao comunicar, né? E ao compartilhar informações, né? Então, qual é a fonte, né? Quem é que de onde vem, né? Então, pensar sempre nesse conteúdo. Esse conteúdo é real? Né? E a gente tem ali fontes dentro do LinkedIn, né? Se vocês olharem nas postagens, tem 3 pontinhos lá no topo que serve justamente para você denunciar conteúdos que eventualmente não sejam reais. Isso até para nos ajudar a manter uma plataforma com um grau de confiabilidade grande, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a gente, por 4 anos consecutivos, até o último report da Business Insider, de 2020, a gente já há 4 anos é a plataforma, é a rede social mais confiável, segundo o report que eles têm, né, que compara redes sociais. Então, a qualidade das conversas que são feitas ali, né, diariamente, importa. E é bom que você, como profissional, tenha a sua imagem relacionada a conteúdos que sejam, de fato, reais e a conteúdos que possam, de fato, contribuir com as discussões, e não o oposto, né? E a gente vê isso sendo feito com as vagas também, Suelen, porque a gente passou por uma onda uns meses atrás de as pessoas começarem a criar algumas vagas fakes e divulgava isso em algumas redes, aí pediu WhatsApp, pedia para as pessoas pagarem para participar de um processo seletivo. Infelizmente isso aconteceu, né, uns meses atrás, o ano passado também. Existe alguma proteção com isso dentro do LinkedIn também? Sim, a gente tem um time que cuida dessa tratativa, que está sempre de olho em relação a esse tipo de conteúdo, e aí eu sempre deixo para vocês também. Vocês, como usuários, perceberam algo que fake, né? Que não corresponde à realidade, denunciem também, através daqueles 3 pontinhos lá na publicação, esses conteúdos que eventualmente sejam fake ou que sejam armadilhas, né? A ideia é que a gente consiga, de fato, ter visibilidade de tudo isso através desse nosso time que cuida, mas que vocês também possam trazer essas contribuições para que a gente tenha sempre uma plataforma de alta confiabilidade. E continuar sendo uma das mais confiáveis redes, né? Esse é um dado super legal que você trouxe para a gente. Bom, falando ainda do que aconteceu nos últimos meses, a gente está no momento de pandemia e tudo mais, né? Eu queria entender, Suelen, como é que o LinkedIn passou essa época de pandemia? A gente sabe que as vagas não diminuíram assim tanto, né, drasticamente, mas a gente consegue ver, além das vagas, um comportamento diferente dos brasileiros dentro do LinkedIn? Os profissionais estão estudando mais, estão interagindo mais? Como é que está isso? Sem dúvida. Nós identificamos que, por conta dessa circunstância, né, de pandemia, houve um aumento de 48% nas conversas entre os usuários na plataforma, né? Então, é aquela história da transformação digital, né? Muita empresa começou a pensar em transformação digital a partir da pandemia. Então, a pandemia acelerou muito também essa questão, até por conta de boa parte das pessoas estarem trabalhando em home office, trabalhando de casa, né? Então, isso, inclusive, nós lançamos aí uma forma que as empresas conseguem publicar vagas já indicando que se trata de um trabalho remoto,
né? Então, a gente também vai se adaptando a essas circunstâncias. E, sem dúvida nenhuma, a plataforma também, a gente identificou que houve esse crescimento aí nas conversas, até por conta das circunstâncias. Então, a pandemia ainda reforçou mais essa necessidade que a gente tem de interagir, de focar mais no networking e tudo mais. Exato. E aí, para a gente finalizar nessa parte, tirar algumas dúvidas, fala para a gente das novidades, porque assim, a gente até postou, né, uns tempos atrás, que a gente tem agora a possibilidade de dono de casa ou dona de casa, tem a possibilidade de licença maternidade, licença para ano sabático, muita mudança, o LinkedIn está sempre mudando, a gente tem que sempre ficar correndo atrás para entender o que está acontecendo. Primeiro, assim, por que aconteceram essas mudanças e o que mais que a gente pode esperar de mudanças no LinkedIn, Sueli? Então, a gente sempre tenta acompanhar essas demandas do mercado, né? E nós identificamos, até nas conversas, né, que nesses conteúdos, sobretudo da parte das mulheres, né, essa demanda de você conseguir identificar, né, a questão da dona de casa. Né? Então, ou quando você um sabático ou uma licença maternidade, né? Que a gente é algo que no futuro a gente já está planejando aí também para ter essa identificação na plataforma. Então, até para conseguir acolher essas demandas e transformar a plataforma em algo que realmente seja que traga, espelhe essa realidade do mercado, para a gente é importante, né? E a gente percebe que isso recebe, existe um acolhimento, né, das pessoas, das usuárias, dos usuários, muito grande. Né? Então, a ideia é realmente essa, que a gente consiga ir transformando a plataforma de acordo com essas demandas que vêm, né? E que eu acho super plausível. Tanto o dona de casa como o dono de casa também. Dono de casa! A gente discute muito hoje essas questões desses papéis de gênero. Então, trazer isso também, até para as pessoas pensarem nessas questões, é importantíssimo. Então, todas essas mudanças aconteceram como uma resposta do que está acontecendo no mundo, assim, né? Então, a gente começou a perceber, poxa, tem pessoas que são donas de casa, alguém que até a licença para cuidar dos médicos, né? A gente vai ter, né? Uma dessa, e as pessoas passam por isso. Agora, elas podem colocar isso dentro do perfil, como se fosse dentro do currículo delas mesmo. Exatamente. Né? Exato, para suprir aquela necessidade, né? Por exemplo, quando você vai numa entrevista de trabalho, né, você tem um ano ali de gap, de espaço entre uma oportunidade e outra. Aí quem lê o seu perfil se pergunta o que você andava fazendo nesse um ano? Você ficou sem trabalho? Foi um curso de qualificação? Foi uma pós que você fez e precisou se ausentar do trabalho? Enfim, o que aconteceu? Então, prover recursos para que as pessoas consigam contar essa história de uma maneira assertiva, né, e que não seja vista com maus olhos, né? Antigamente tinha muito isso, né? Então, para desmistificar também essas situações, né? Ou alguém que sai, fica longe do período de trabalho porque precisou cuidar de um parente, né? Cuidar de alguém próximo que ficou em uma situação de saúde, por exemplo. Então, para isso, a gente vai ter um status também específico, né? Então, a gente precisa estar de acordo com essa demanda para refletir o máximo possível essa demanda para a plataforma, né? Da vida real para o Eu acho isso muito legal, Sueli, você trazer esse ponto, porque eu vejo essa mudança no mercado de trabalho também, né? As pessoas ficam muito preocupadas. Eu fiquei um ano sem trabalhar, como é que eu faço? Não vou conseguir recolocação. Eu quis me dedicar à minha licença maternidade, as empresas vão fechar as portas para mim, e a gente vê um movimento de novo humano, né? Mais humanizado, mostrando assim, olha, você não é um robô que tem que trabalhar a sua vida inteira loucamente, não. Se você tomar uma decisão de tirar um ano sabático ou de cuidar do seu filho por meses, está tudo bem, você ainda é bem-vinda dentro do mercado. E o LinkedIn está permitindo isso, eu acho isso super humano, avançado, isso é incrível, né? O cargo dono de casa, vocês até me corrigiram, porque eu tinha falado, não, dona de casa. Vocês falam, não, Carol, é dono e dona de casa, que tem homem que é dono de casa também. Mas essa questão de dono e dona de casa, isso já está dentro do LinkedIn, né? O ano sabático, a licença médica, que ainda não está, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. No futuro, a gente vai ter outras formas, né, de outros status para você colocar ali, que estejam relacionados a essa questão do cuidado com o outro, né? O dono e dona de casa já pode ser utilizado. E é importantíssimo a gente acompanhar, ajudar o usuário e a usuária a contar essa história de uma forma positiva, né?
Sim, então não só colocar o nome do cargo dona de casa, mas descrever também informações como qualquer outra experiência, né? Para que a gente consiga conhecer um pouquinho mais quem são esses profissionais. O ruim aqui, menina, do LinkedIn, é que é 1 hora e a gente cai. Então a gente tem 10 minutinhos. E aí eu queria saber de dúvidas. O pessoal está mandando dúvidas, manda dúvidas aqui no chat para a gente tirar dúvidas com a Suelen. Eu tenho algumas aqui que eu separei, já que eu abri das caixinhas nos stories. Uma delas era a questão do LinkedIn Premium. Qual que é a vantagem? Quem tem LinkedIn Premium tem mais chances de conseguir uma recolocação? Como é que é isso? Olha, você consegue. Tem várias coisinhas aí que o LinkedIn Premium te ajuda. Quando você, por exemplo, se candidata a uma vaga, você consegue ter uma estatística, você consegue acompanhar o seu posicionamento, o seu ranqueamento, comparando com os demais candidatos. Então, você consegue entender, por exemplo, se você está entre os 10% melhores, quais são as qualificações que os outros candidatos têm, por exemplo, que você não tem. Né? Então, essa comparação te ajuda até a entender o que eventualmente estaria faltando para você comparativamente às outras pessoas que estão concorrendo pela mesma vaga. Então, o acesso, esse é um ponto. Outro ponto é as estatísticas que você consegue depreender quando você cria conteúdo. Você consegue fazer um acompanhamento em termos de número, né? Que outras pessoas não conseguiriam fazer. Um outro ponto também é em relação quando você faz uma busca, né, por vagas ali, você consegue ter ali várias que são indicadas, são patrocinadas e saem patrocinadas ali para você. Que mais que tem? Gente, tem várias coisinhas no LinkedIn. O acesso à plataforma de learning. Plataforma de learning também tem cursos. A gente tem hoje um número interessante de cursos, como eu comentei anteriormente, que a gente está liberando gratuitamente para as pessoas se qualificarem, mas tem muitos conteúdos, uma infinidade de conteúdos que são somente para pessoas que têm o LinkedIn Premium, né? Então esse é um outro ponto que faz com que as pessoas busquem bastante esse tipo de licença de acesso. O LinkedIn Premium não é que ele vai te ajudar, porque assim, ele vai ajudar o algoritmo, o robô te aparecer mais, ele não vai dar nenhum espaço a mais. O que ele te faz é te munir de informações para que você fique mais competitivo para o mercado, né? Essa versão do Premium. Ele te dá essas informações e você vai utilizar esses números, essa estatística, para justamente se destacar. Porque uma coisa é você preencher o seu perfil, né, se candidatar para a vaga e esperar que te contatem. Outra coisa é você entender, poxa, o que eu tenho, o que eu não tenho que os outros têm? O que está fazendo, por exemplo, com que eu eventualmente venha a ser preterido ou preterida pelas qualificações e tal, com outras pessoas que estão concorrendo com a mesma vaga. Então, isso te ajuda até na preparação, né? Na sua preparação. Exato. Muito, e as pessoas também estão perguntando aqui a questão do story. Eu estou buscando a recolocação. O que eu posso postar nos stories do LinkedIn? O seu dia a dia de trabalho. Mais de trabalho, né? De trabalho, sempre pensando no trabalho, voltado para o corporativo. O que você faz, né? Situações do dia a dia que você se encontra, né? A gente está em home office, tem muita coisa que acontece em home office, né? Que de outra maneira não aconteceria no escritório. Então, conta histórias interessantes, né? Às vezes tem muita coisa engraçada que as pessoas acabam postando, que estão relacionadas a filhos, animais de estimação e o contexto dele de trabalho nessa situação de home office. Indicações de, por exemplo, leituras. Eu acompanho bastante pessoas na minha própria rede, então, de leituras que pessoas recomendam. Então, tudo que estiver relacionado ao seu dia a dia de trabalho pode ser colocado ali. Legal. Também o pessoal está perguntando se a gente tem que aceitar todas as conexões. Aí acho que sim, né? A gente quer melhorar o nosso network e isso é importante, né? É importante, mas eu gosto sempre de trazer um ponto de atenção. Eu não necessariamente preciso aceitar todo mundo. Eu queria que as pessoas começassem a refletir um pouco mais naquilo que a gente comentou antes, na qualidade dessa rede. Por quê? Porque isso faz com que é o que vai fazer com que o meu conteúdo impacte ou não as pessoas que estão na minha rede, né? Eu não estou dizendo que você tem que fazer distinção de pessoas, é diferente. Eu não estou falando que você tem que ser racista, que você tem que ser homofóbico, que você tem que ser capacitista, nada disso, machista. Eu estou dizendo que, do ponto de vista de carreira,
que é interessante ter ou não na sua rede? Né? Até para pensar na questão do conteúdo. O conteúdo que eu publico, que eu compartilho, dialoga com as pessoas da minha rede, com os profissionais da minha rede, né? Senão eu vou estar desenvolvendo algo para uma rede que não dialoga com o conteúdo, não tem a ver com o conteúdo que eu estou desenvolvendo. Aí fica difícil de você conseguir, inclusive, engajamento. Então, precisa dialogar de alguma maneira com os seus objetivos profissionais. Então, é esse tipo de pensamento que eu gostaria que as pessoas fossem um pouco mais estratégicas. Vou aceitar todo mundo. Ok, ninguém vai dizer para você aceitar ou não aceitar. Né? É pensar no quanto isso seria produtivo e interessante para você do ponto de vista de objetivo profissional. Exato, legal. Então a gente também tem uma estratégia de networking para ver se eu vou conseguir ser relevante, e essas pessoas também vão ser relevantes para aquele meu próximo passo na carreira, né? O pessoal está perguntando também, quando eu faço conexões, eu devo mandar mensagem para essas pessoas? O que eu devo mandar por mensagem para elas? Sim, uma conexão mais próxima possível. Então, ressalta o seu interesse em adicioná-la. É porque vocês tratam dos mesmos assuntos, é porque é uma pessoa da sua área, é uma pessoa que você acha que agregaria muito conhecimento a você, né? Então, fale brevemente, né, sobre o porquê de você estar se conectando com aquela pessoa, até para despertar na pessoa o interesse em te adicionar, né? Para ela Nada de também ter mensagem uma genérica, né? Tem que ser mais específica. bem personalizado, humanizado, né? A gente quer humanizar essas relações. Legal. Bom, eu acho que é isso, Suelen. Eu queria te agradecer imensamente por você ter disponibilizado seu tempo, ficado com a gente, conversado aqui. Você trouxe toda a sua experiência para gente. De novo, assim, para a gente é uma honra ter uma pessoa do LinkedIn e eu vou forçar amizade com você. Você falou que a gente vai trocar abraço, que eu vou te visitar e eu vou mesmo, gente, fazer stories no escritório do LinkedIn. O escritório é puro bafo, é um escritório lindo que eles têm, a gente vai se encontrar. Muito obrigada mesmo, viu, Suelen? Obrigada, eu que agradeço e espero ter ajudado aí o pessoal a se localizar um pouco mais e a começarem a utilizar com bastante frequência a plataforma, né? E tirar benefício dela. Exato, tem que usar a plataforma, né? Não só quem está buscando uma recolocação, mas até para a gente ter a nossa imagem profissional, para a gente ir crescendo o nosso networking. O LinkedIn traz tudo o que a gente precisa para um profissional crescer na carreira, né? Conhecimento, network, interação, informações novas. Então, isso é maravilhoso. E muitas novidades do LinkedIn que a gente sempre vai continuar postando aí no Pra Carreiras, tanto no Instagram, nas nossas redes, também no nosso portal. Muito obrigada, viu, Suelen? Foi ótimo. Obrigada pela experiência. Vamos fazer mais vezes. Eu que agradeço. Pode chamar que a gente vem. Um beijo. Legal, obrigada.